Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Nós estamos dando sequência aqui já à quinta parte da obra e no último estudo nós analisamos o capítulo de número 46, que versava sobre o egoísmo. A gente vinha estudando antes, o orgulho, depois passamos pelo egoísmo e agora chegamos então ao antídoto, digamos, desses dois principais vícios da humanidade sobre os quais tanto Kardec quanto os espíritos, como Leon Denis, falaram a respeito. Agora, nós, no capítulo de número 47, vamos estudar sobre a caridade, essa virtude tão fundamental para nós na doutrina espírita. E Leon Denis vai começar esse capítulo bem em sintonia, em consonância com aquilo que Allan Kardec vai estudar, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, juntamente com os Espíritos, já havia frisado a importância da caridade, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, mas em O Evangelho segundo o Espiritismo é que ele vai realmente estabelecer ali a caridade como sendo um eixo central da doutrina espírita, naturalmente enquanto o Evangelho redivivo. Não poderia fugir disso, já que a proposta é realmente do resgate do Evangelho, entendido, explicado pelas leis espirituais. A caridade haveria de ser também a alma do Espiritismo, assim como é do próprio Evangelho do Mestre. Então, nesse primeiro parágrafo, Leon Denis ele vai fazer um contraponto entre aquilo que muitas religiões propunham, em termos de salvação, e aquilo que o Espiritismo vai propor. Então ele inicia dizendo assim: ao encontro das religiões exclusivistas, que vão propor que essa ou aquela religião é o caminho de salvação, fora da igreja não há salvação, o Espiritismo vai trazer um conceito mais universal. Fora do Espiritismo não há salvação? Não. Fora da caridade não há salvação. Então a caridade é uma virtude, é algo universal, não faz parte ou não pertence apenas a essa ou aquela denominação religiosa. Então ele quer mostrar esse contraponto que o próprio Kardec já havia feito lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, especialmente ali nos itens 8 e 9, Kardec vai debater esse tema. É interessante até que, pelo menos na tradução aqui, o parágrafo se inicia com ao encontro das religiões exclusivistas. No português, pelo menos, essa expressão ao encontro de, ela tem o sentido de consonância, aquilo que concorda. A nosso ver, a expressão aqui mais adequada, na tradução, precisaríamos ver como que está originalmente no francês, mas seria de encontro de. Então, aquilo que vai de encontro a alguma coisa é aquilo que se opõe, aquilo que discorda. E é isso que a ideia do parágrafo vai nos trazer. O Espiritismo ele vai de encontro a essa visão mais exclusivista. Ele vai trazer uma visão mais universalista do que seja a salvação. Ou seja, independentemente da denominação religiosa a que o espírito, a que a criatura se filie, se ela orientar as suas ações, a sua vida, pelos princípios da caridade e tudo o que decorre disso, Kardec e os espíritos vão definir a caridade como sendo uma síntese, em verdade, de todas as outras virtudes. Onde há caridade, há humildade, há abnegação, há devotamento, há disposição ao perdão. Então a caridade ela é como que essa síntese, essa fusão de todas as demais virtudes. Então, se a criatura se nortear por essa virtude universal, então ela está no caminho da salvação. Lembrando que o Espiritismo vai trazer também uma certa renovação sobre o conceito de salvação. Não é uma vida só e então estaremos garantidos depois no reino das bem-aventuranças. É um conceito agora de evolução. Salvar-se, à luz da doutrina espírita, é progredir, é desfazer-se das amarras que nos prendem ainda às zonas mais inferiores da vida, é nos desvencilharmos das algemas da materialidade, dos vícios, de onde derivam as nossas aflições. Esse é o entendimento de salvação à luz do Espiritismo. Então, se o Espírito estiver se norteando pelos princípios da caridade, seja qual for a sua denominação religiosa,
a tradição espiritual que ele segue, que ele professe, ele estará num caminho de salvação, de libertação, de aprimoramento espiritual. Não será, portanto, a denominação religiosa ou certos sacramentos ou ofícios, fórmulas religiosas ali que definirão ou não a sua salvação. Será, antes de mais nada, uma postura virtuosa e inspirada na caridade, que foi o grande testemunho, o grande exemplo ofertado por Cristo, pelo Mestre, em tudo aquilo que fez. Aliás, Kardec, quando vai estudar isso no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 e 5, aliás, né, que é quando ele vai realmente cunhar essa frase que ficou famosa, que é um dos lemas principais do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ele vai resgatar uma fala do próprio Mestre, que está lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 22, versículos 34 a 40, quando alguns fariseus, ali, doutores da lei, perguntaram a Jesus qual seria o grande mandamento da lei, e o Mestre diz, então, que amarás o Senhor teu Deus e tal, esse é o primeiro mandamento, e depois o amarás ao próximo como a ti mesmo, como sendo o segundo mandamento. A partir desses dois mandamentos fundamentais, então, em que se estabelece o amor como a chave, porque é a única palavra ali que está nos dois mandamentos, né? O amar ou a caridade como desdobramento do amor, ou como esse amor dinâmico, esse amor que opera. A partir disso, então, Kardec vai cunhar essa frase: fora da caridade não há salvação. Mas ainda no início do capítulo, ele, no item 1 ali, item 2, ele traz outras passagens ainda para justificar essa abordagem que ele vai ter, como sendo o amor, a caridade, a chave fundamental para a salvação, e não esse ou aquele sacramento. Então ele vai partir das próprias palavras de Jesus no Evangelho. Ele vai lembrar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e vai lembrar a passagem que está no capítulo 25 de Mateus, dos versículos 31 a 46, quando Jesus está falando ali da vinda do Filho do Homem, né? Aquela separação, o juízo entre bodes e ovelhas e tal. E aí ele diz que aqueles que serão salvos, que estarão à direita, seriam aqueles que, quando teve fome, deram-lhe de comer, quando teve sede, deram-lhe de beber, quando esteve nu, deram-lhe algo para se vestir e tal. E aí as pessoas então perguntam: mas quando foi que nós fizemos isso? E aí Jesus responde: toda vez que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então ali o Cristo estabelece como critério assim direto, como critério ostensivo, inquestionável para essa salvação, a caridade manifesta nesse auxílio, né? O dar o agasalho, ofertar o alimento, ofertar a água, não só no sentido material, claro, num sentido também mais simbólico, mais espiritual, moral. Ali ele estabelece a caridade, então, como elemento chave para esse processo de salvação. Lembrando que, também à luz da doutrina espírita, todos serão salvos. A questão é o tempo, né? A partir da escolha do espírito, mais tempo ou menos tempo, a depender da sua escolha de abrir-se ao amor ou de ainda permanecer fechado no egoísmo, na caverna do egoísmo. Então, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha em toda a sua conjuntura, em todas as suas mensagens e textos, essa ideia da universalidade da salvação a partir não de uma denominação, de um rótulo, mas sim de uma postura moral, que é o que faz mais sentido se pensarmos em Deus, na grandiosidade do Criador e da sua criação. Como que Deus, né, dos píncaros de sua perfeição, valorizaria mais um rótulo, um ritual exterior, do que uma postura moral que diz respeito à própria essência, às próprias ações do Espírito? É óbvio que, à luz da grandeza do Criador e dos seus atributos, a ação do Espírito terá muito mais valor do que o rótulo religioso de que ele se serviu na última encarnação ou durante a vida, mais valor do que um ritual exterior
ao qual ele foi submetido, né, a sua postura moral, os atos de sua vida, terão muito mais valor. Isso a gente depende do próprio Evangelho, como Kardec vai querer demonstrar nesse capítulo 15, e é então o que Denis traz aqui logo ao início do capítulo, frisando a caridade como essa proposta universal ao alcance de todos e que o Espiritismo então vai consolidar como sendo o seu eixo central. E aí ele diz, ao final desse primeiro parágrafo, efetivamente, os Espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. Então, olha que interessante. Não só a partir do que nós temos lá no Evangelho, as próprias palavras de Jesus, que já são claras a respeito da primazia, digamos assim, da primordialidade da caridade, mas também o relato dos próprios Espíritos. Então, também a observação dos fatos. Os Espíritos desencarnados voltam e nos dizem, olha, aqueles que se conduziram pela caridade ao longo da vida, aqui estarão numa condição muito melhor. Aqueles que se fecharam no egoísmo, do lado de lá, para eles, né, do lado de cá, estarão numa condição muito pior. Então, os fatos vieram corroborar, os fenômenos, a observação por meio da mediunidade veio corroborar aquilo que já estava claro lá no Evangelho de Jesus. Mas nós criamos ali as nossas interpretações, colocamos a questão da denominação acima, a questão de determinados ritos religiosos acima da caridade, como sendo mais importante, e aí nos perdemos naquilo que era a essência. Com esse resgate, a partir da própria informação dos Espíritos, nós temos então a clareza e a certeza. Olha, vale muito mais a postura moral do que ter feito isso ou aquilo em termos de religiosidade exterior, do que ter pertencido a essa ou aquela denominação religiosa. Então esse é um outro ponto muito importante, sempre a gente busca frisar isso no Espiritismo. Os fatos é que corroboram as interpretações do Evangelho. Porque, em termos de interpretações do Evangelho, a gente pode extrair praticamente o que quisermos do Evangelho de Jesus, das Escrituras de um modo geral. Agora, os fatos vão corroborar isso? Aí vem os Espíritos que do lado de lá nos atestam. Olha, é isso aqui que de fato acontece. Essa interpretação é a que está sustentada pela realidade dos fatos de além-túmulo. Isso é muito importante, porque é isso que dá autoridade da interpretação, né, que os Espíritos ou que o Espiritismo vai nos propor. Kardec vai falar muito sobre isso, por exemplo, no início do livro A Gênese, tanto na introdução como no primeiro capítulo, quando ele versa ali sobre essa autoridade moral da doutrina espírita, essa autoridade dos ensinamentos dos Espíritos e a importância então dos fatos corroborando as interpretações ou as reinterpretações, por exemplo, dos ensinos de Jesus. Avançando então, no parágrafo seguinte, ele coloca entre aspas, né? É necessário amar os homens. Assim repetem as palavras, os Espíritos repetem as palavras que o próprio Cristo já havia condensado, trazido no seu Evangelho, resgatando também e sintetizando a própria lei mosaica. Mas, objetam, os homens não se amam. Então existirão aqueles que criarão objeções. É difícil de amar porque a criatura não ama de volta. Eu amo e lido só com a ingratidão. Como é que eu vou amar aquele que está ainda semeando o ódio, a violência, a agressividade, aquele que não pensa como eu penso, né? Então, objetam, os homens não se amam. Muita maldade aninha-se neles e a caridade é bem difícil de praticar a seu favor. Então a gente começa a encontrar justificativas, a gente começa a encontrar rotas de fuga para não buscarmos essa caridade sem condições, para não buscarmos desenvolver esse amor que simplesmente ama, não ama porque o fulano faz isso, porque o fulano fez aquilo ou deixou de fazer, simplesmente ama. Porque essa é a natureza do amor mais sublime, o amor de Deus para com as suas criaturas. Há quanto tempo tem Ele nos amado
sem que nós estivéssemos assim sequer atentos, despertos para esse amor, na imensa maioria das vezes ingratos, revoltados, rebeldes, e Ele ainda assim nos amando. Assim também Jesus, desde que nos acolheu neste planeta, a fim de ser o nosso tutor, o nosso condutor em nossos processos de evolução, Ele nos tem amado. Mas nós estamos começando agora a despertar para esse amor e para retribuirmos a esse amor. Até então, na maioria das vezes, vínhamos sendo ingratos ou ignorantes acerca desse amor. Mas essa é a natureza do amor mais sublime, o amor ágape que o Cristo vai nos expressar ali no Evangelho, que tem a sua culminância, por exemplo, na cruz, naquele momento tão sublime em que o Cristo demonstra o máximo de amor sem qualquer exigência, abandonado pelos amigos que conviveram com ele, né? Negado ali e escorraçado pela multidão que devia a ele tantos benefícios. Ele ainda assim expressa naquela frase sublime de perdão e de amor incondicional: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então esse é o amor que nos cabe buscar e desenvolver. Mas por ora nós estamos ainda tão cheios de senões para amar. Eu amo se o fulano faz assim, se pensa como eu. Aí a gente parece amar assim de maneira incondicional. Mas basta ele mudar um pouco os pontos de vista, basta ele ter algumas atitudes com as quais não concordamos, que aquele amor parece esfriar, parece se arrefecer, né? Nosso querido Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo de número 101, ele tem uma mensagem muito interessante chamada A Cortina do Eu, em que ele vai dizer que mesmo na nossa virtude, naquilo que a gente já tem de virtude incipiente, nós vemos ali ainda muito de expressão do egoísmo. A gente diz, por exemplo, que ama uma criatura, né, que estaria disposto a fazer tudo por ela, mas daqui a pouco ela começa a ter posturas diferentes, começa a pensar de maneira diferente daquilo que a gente pensa, e aí parece que esse amor diminui. Por que esse amor diminui, diz Emmanuel? É porque, em verdade, nós ainda não amávamos a criatura. Nós amávamos a nós mesmos refletidos na criatura. Então, o que eu via de mim nela era o que eu amava. Então, enquanto ela pensava como eu penso, enquanto ela agia dentro do que eu esperava, aí então o amor parecia assim inquebrantável, parecia inabalável. Agora, a partir do momento em que ela começa a refletir algo diferente de mim, do que eu penso, do que eu espero, de como eu vejo a vida e tal, das minhas projeções nela, aí o amor parece diminuir. Por quê? No fundo ainda era um amor narcísico. Eu amava a mim mesmo refletido nela, e não propriamente a criatura. Então esse é o desafio nosso, de irmos deixando de lado essas objeções que o egoísmo ainda vai interpondo ao verdadeiro amor em nossa vida e em nossos corações. E o Cristo é então esse grande modelo, essa grande referência para que aprendamos a descobrir que a maior alegria do amor é o amor em si mesmo, é sentir o amor, é deixar essa virtude, esse sentimento nos preencher. Essa é a maior alegria, o maior retorno, e isso independe da postura da criatura amada. É um diálogo muito bonito que nós temos ali entre Jesus e Pedro no capítulo 12 do livro Boa Nova, chamado Amor e Renúncia, em que Pedro vai indagando Jesus sobre isso. Mas e se os amigos forem gratos e as pessoas não retribuírem, não compreenderem o nosso amor? E Jesus diz então: Pedro, o amor e a renúncia são duas coisas que não se separam. A renúncia é a sua própria base, a sua própria razão de ser. O amor, ele não espera. A sua maior alegria está justamente em amar. Ainda que todas as criaturas que um dia amamos voltassem as costas para nós, manifestassem, expressassem ingratidão, ou até mesmo nos ferissem, passassem a nos perseguir, elas jamais nos poderiam privar de um dia, da alegria de um dia termos feito algo de bom para elas. Essa é uma alegria que nada, ninguém nos pode tomar. A alegria de ter deixado o amor fluir, de ter criado o bem a partir do amor. Então essa é a essência mesmo do amor. Não é algo que se nutre do retorno, mas é algo que se nutre do próprio fluxo da vida. Assim como o vaso que transporta o perfume é o primeiro a se beneficiar, perfumando-se, assim a alma que se torna uma ânfora do amor
ela é a primeira a se beneficiar e há um benefício que não lhe pode ser tomado, que é esse perfume que o amor introjeta nela, né? Esse perfume com que o amor a marca. Essa é a natureza do amor. Então a gente precisa ir removendo essas objeções, esses senões, essas condições que nós vamos estabelecendo para amar. Mas é fato que é desafiador amar aquele que ainda, por exemplo, quer nos prejudicar. Nos lembramos da orientação de Jesus, do amai aos vossos inimigos. Aí a gente precisa entender a natureza do que seja esse amor aos inimigos, o amor, por exemplo, àqueles que ainda estão mergulhados nas sombras, nas trevas, na perversidade, que é um amor que vai caminhar ali bem junto com a compaixão, né? Não é ter para com eles, muitas vezes, uma ternura que se tem com os amigos, uma abertura maior, uma liberdade maior, mas é não desejar-lhes o mal, é sempre vibrar por eles, é não, digamos assim, se comprazer quando algo de ruim lhes aconteça, mas pelo contrário, compadecer-se. Então é uma sensibilidade, é um ver naquela natureza ainda bruta, muitas vezes, todos os potenciais que estão ali ainda adormecidos e que um dia desabrocharão, é um não desistir daquela criatura, é o não desumanizar daquela criatura, entendendo que ela tem das suas arestas, mas que é um espírito, como nós, em processo, ver que, assim como nós temos contado com a misericórdia infinita de Deus ante as nossas imperfeições, ela também. Enfim, é ter esse outro olhar, essa outra perspectiva. Isso será o amor aos inimigos ou às criaturas ainda muito voltadas para as sombras ou mesmo para a perversidade. Esse é o processo, né? Inspirados por esse amor divino, quanto mais criarmos a comunhão com Cristo, mais sentiremos esse amor em nós, porque então será o próprio Cristo amando os aflitos por meio do nosso coração. Será o próprio Cristo amando os inimigos ou aqueles que nos perseguem, aqueles que criam mal ainda, amando-os por meio do nosso coração, ou inspirando o nosso coração a amá-los, a nos compadecermos deles. Por isso, no parágrafo seguinte, Leon Denis vai dizer assim: se assim os julgamos, ou seja, se nós vemos só os aspectos negativos, aquilo que seriam possíveis justificativas para não amarmos, se assim os julgamos, não será porque nos é mais agradável considerar unicamente o lado mau de seu caráter, de seus defeitos, paixões e fraquezas, esquecendo muitas vezes que disso também não estamos isentos? E que, se eles têm necessidade da nossa caridade, nós não precisamos menos da sua indulgência? Então, o que está por trás, muitas vezes, dessa nossa dificuldade de amar, diz Leon Denis? A própria ignorância sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições. Quando eu vejo muitos senões, muitos obstáculos para amar alguém, né, alguém que ainda está ali envolto nas suas sombras, nas suas fragilidades, nos seus processos de vícios e tal, é porque talvez eu não esteja vendo com tanta clareza os meus. Porque se eu visse os meus com mais clareza, eu veria que, apesar deles, eu tenho contado com o auxílio de tantos, encarnados, mas principalmente os desencarnados, com o auxílio do Cristo, com o amparo de Deus. E eu me sentiria assim, tão amado, apesar da minha indigência espiritual, apesar da minha pequenez, que eu não conseguiria ser mais tão duro, tão áspero em relação às imperfeições do outro. Então, em geral, a nossa incapacidade de amar, ela nasce do desconhecimento das nossas próprias imperfeições, do orgulho, da vaidade, quando nos consideramos assim muito acima dos demais. E aí nós nos tornamos duros, nós nos tornamos assim inflexíveis em relação aos outros. Né? Eu me recordo de uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que é aquele momento em que Jesus está na casa de Simão, o fariseu, e é visitado por aquela mulher que era uma pecadora conhecida na cidade, que então lava os seus pés com as suas lágrimas ali, né, enxuga com os seus cabelos e tal, e aí Simão, o fariseu, fica todo espantado, assim, né, todo alarmado. Mas como assim? Ele não é um mestre, porque se fosse o mestre saberia quem é essa e não deixaria que ela fizesse isso com ele. E Jesus então lhe repreende assim sutilmente, né, contando uma historinha, falando sobre dois devedores e a misericórdia infinita
de Deus. E aí ele, em determinado momento, diz assim: aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E essa frase de Jesus, ela sempre me marcou profundamente. O que Jesus quer dizer com isso? Né? Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. É como se Jesus estivesse criando ali uma relação interessante entre capacidade de amar e capacidade de sentir o quanto tem sido perdoado. Ou seja, quanto mais a criatura tem noção do quanto ela tem sido um objeto da misericórdia do alto, maior será nela a capacidade de responder em amor. Quanto menos a criatura reconhece o quanto de misericórdia do alto ela tem recebido, menor será nela a capacidade de responder em amor. Ou seja, quanto mais vaidoso eu sou acerca das minhas qualidades, das minhas virtudes, e, portanto, mais cego a respeito das minhas fragilidades e imperfeições, menor será a minha capacidade de amar. Especialmente aqueles que erraram, aqueles que são os pecadores, aqueles que estão ainda envoltos em sombras, menor será a minha capacidade de me sensibilizar. Agora, quanto mais eu mergulhei em mim e reconheci o abismo de minhas fraquezas e fragilidades, mas também pude sentir a imensidão do amor de Deus para comigo, apesar de tudo isso, então mais sensível será o meu coração e mais ele conseguirá responder em amor. Paulo vai dizer isso de outra maneira. Ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais eu conheci a abundância do meu pecado, ou seja, dos meus desvios, da minha imperfeição, das minhas limitações, mais eu consigo perceber, sentir e me sensibilizar ante a abundância ainda maior da graça, do amor de Deus. E é isso que vai produzir em mim uma resposta de amor. Era o caso da pecadora, né? Simão fariseu se considerava assim muito sábio, muito virtuoso e não conseguia ter compaixão para com aquela mulher, para com outros, até em relação ao próprio Jesus. Agora, aquela mulher, arrependida dos seus pecados, da sua vida de equívocos, ela sentia ainda mais profundamente toda aquela misericórdia do Cristo direcionada a ela. E só conseguia uma resposta, que era a resposta em amor, em serviço, em doação. O Humberto Campos vai dizer que aquela mulher era a própria Madalena. Então, é isso que Jesus está dizendo na passagem. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, aquele que ainda não mergulhou muito em si para sentir a magnitude da misericórdia de que tem sido objeto, ele não vai conseguir responder ainda muito com amor. Não vai conseguir ainda ofertar a caridade de volta. Agora, aquele que já mergulhou muito em si, identificou as suas imperfeições, as tem visto, ele mais facilmente terá e desenvolverá amor e compreensão para com outras criaturas, por mais embrutecidas que ainda estejam, por mais marcantes sejam ainda as suas imperfeições. Então é isso que Leon Denis está dizendo aqui para nós. É bem aquele espírito daquela passagem, daquela lição de Jesus no Evangelho, da trave e do cisco. Se a gente está muito atento ao cisco do outro, é geralmente porque ainda não temos visto a trave em nossos próprios olhos. Se a gente vê muitas dificuldades ainda para amar o outro, é porque não temos visto muito claramente ainda as nossas próprias dificuldades e o quanto temos sido objeto de misericórdia e paciência dos outros, encarnados ou desencarnados, em nossas próprias fragilidades. Por isso ele continua: entretanto, não é só o mal que reina no mundo. Há no homem também boas qualidades e virtudes, mas há, sobretudo, sofrimentos. Então, essa visão mais esclarecida pelo amor, ela vai começar a ver no outro não só as imperfeições, os vícios, vai ver os potenciais, as virtudes que estão ali em germe, que estão adormecidos, que estão hibernando, mas também ver por detrás dos vícios da criatura, dos seus atos infelizes, vai ver muitas vezes o sofrimento. A criatura que não sabe lidar com o sofrimento, que não sabe lidar com as suas fragilidades e que acaba transformando aquilo em atos, por exemplo, de ofensa, de agressividade, em que acaba mergulhando no vício
para fugir de lidar com aquelas fragilidades ou com aqueles sofrimentos? Então é aquilo que Simão Pedro aprendeu também com Jesus e com a própria vida, ele que era tão duro para com os outros, que ainda não era aquele poço de amor que nós veríamos mais tarde, por exemplo, no livro Paulo e Estevão. Jesus, no diálogo com Simão Pedro na última ceia, dirá: Pedro, Pedro, você ainda vai aprender nesta noite que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Por detrás daquilo que nós vemos, como sendo o mal, como sendo a perversidade, muitas das vezes nós vamos ter apenas fragilidade ou sofrimento. A criatura que não soube lidar consigo, com as suas dores, com os seus conflitos e traduz aquilo na forma de um vício, na forma da agressividade, da violência, da sombra. Então a criatura no mundo, Pedro, é mais frágil do que perversa. Ele aprendeu isso a duras penas, a partir da própria negação que ele teve ali para com Jesus, e do amargor, do arrependimento tão dolorido que ele sentiu depois. Assim também, à medida que vamos sendo esclarecidos pela vida, pela experiência, pelo tempo, pelas dores, a gente vai passando a ver, para além simplesmente do vício, da sombra, o sofrimento, a fragilidade das criaturas. Mais adiante, ainda nesse parágrafo, ele vai dizer: quem não oculta um queixume, um desgosto no fundo da própria alma? Quem não suporta o peso das mágoas, das amarguras? Então, aquele indivíduo que se tornou, nós espíritas vemos isso, essa realidade cotidianamente nas nossas reuniões mediúnicas, aquele espírito que recebeu a alcunha de obsessor, que está ali perseguindo alguém, tentando prejudicar a vida de alguém. Quantas vezes por detrás disso nós não vamos ter uma mágoa? Existia ali às vezes uma relação de afeto até, um teve uma atitude infeliz, o outro não soube perdoar, aquilo acaba se desenvolvendo, culminando num processo obsessivo. Mas por quê? Porque lá no fundo tem uma fragilidade com a qual ele não soube lidar. É a mágoa, o amor próprio ferido, é uma decepção, é uma ingratidão. Então, quantos espíritos, quantos de nós, ou quem na verdade estará isento disso? Se nos colocássemos nesse ponto de vista para considerar o próximo, em breve nossa malquerença transformar-se-ia em simpatia. Se a gente percebesse que há muito mais pontos de contato entre a realidade do outro e aquilo que vai no nosso coração, a gente teria uma nova perspectiva sobre o outro. Se a gente olhasse melhor para as nossas fragilidades, teríamos uma outra visão em relação ao outro e às suas fragilidades e os seus tropeços. Se a gente se conhecesse mais, mergulhasse mais fundo em nós e percebesse o quanto temos recebido de amparo, apesar dos nossos abismos ainda de sombra, de ignorância, de fragilidade, a gente teria toda uma nova visão a respeito do outro. Então está aí um ponto-chave, um elemento fundamental para a gente desenvolver a nossa caridade, para a gente poder aprimorar esse sentimento em nós, nos conhecermos a fundo, as nossas fragilidades, percebemos que o amor de Deus ainda assim nos alcança de maneira incomensurável e isso nos traria toda uma nova sensibilidade em relação aos outros. E aí agora, aqui no capítulo, o Denis ele vai entrar num trecho até extenso em que ele vai falar, por exemplo, das classes menos favorecidas no mundo, daquelas que passarão aí por mais privações, por carências, e que muitas vezes manifestarão um modo de vida assim com certos vícios, com certas características que não são as mais polidas, que não são assim as mais virtuosas. E ele vai falar que a gente precisa ter um olhar de compaixão e de compreensão para essas vidas que não puderam, por exemplo, ter muito acesso à educação, que não tiveram modelos de referência, exemplos, ou que pelo menos não souberam valorizar tanto esses modelos, mas também porque estavam ali envoltas em lutas muito grandes, pela subsistência, trabalhos muito difíceis, privações muito difíceis, e é mais difícil desenvolver a virtude, às vezes, num contexto como esse. Então, que a gente precisa ter compaixão, compreensão para com essas criaturas, Leon Denis sempre tinha um olhar muito carinhoso, muito compreensivo para com essas classes, ele que acabou vindo desse meio também, e sempre tinha esse olhar amoroso
frisando a importância de educar, de amparar aqueles que no mundo foram menos favorecidos em termos de possibilidades ou oportunidades e que por isso às vezes acabavam não desenvolvendo tantas virtudes, mas que existem ali grandes almas também, ou grandes potenciais de desenvolvimento, se encontrarem alguém corações que possam incentivá-los, estimulá-los, a educação devida, o incentivo devido. Dali podem surgir grandes diamantes de virtudes, né? Trabalhados nessa forja ou nesse processo de lapidação mais desafiador, de experiência, por exemplo, nas classes menos favorecidas, nas grandes privações que um mundo como o nosso, ainda oferta. Então ele vai falar, por exemplo, né, dessas criaturas, o que sabem eles sobre as leis morais, sobre o seu próprio destino, sobre o mecanismo do universo. Muitos desses não tiveram acesso a essas informações mais claras, né? Qual o caráter que não se exasperaria no meio de tantos males, ou de tantas privações, de tantas lutas? Em vez de atirar pedras contra esses infortunados, ele vai dizer mais adiante, empenhemos-nos em aliviar seus males, em enxugar suas lágrimas, em trabalhar com ardor para que neste mundo se faça uma distribuição mais equitativa dos bens materiais e dos tesouros do pensamento. Ainda não se conhece suficientemente o valor que podem ter sobre esses infelizes uma palavra animadora, um sinal de interesse, um cordial aperto de mão. Então, criaturas que, premidas pelas lutas muito ásperas da vida, às vezes não tiveram tanta oportunidade de debruçar-se sobre esses conhecimentos espirituais, sobre essas informações, mas que, se aliviadas minimamente ali em suas lutas, poderiam demonstrar grandes avanços em termos de desenvolvimento de virtudes, de compreensão desses valores mais transcendentes da vida. Quando se está com fome, quando se passa por privações mais ásperas, mais difícil se torna refletir sobre essas questões mais transcendentes da vida. Então, Leon Denis também pondera esse aspecto, o compromisso que temos com esses espíritos que passam por essas condições mais desafiadoras na matéria. Ele diz no parágrafo seguinte: quantas dedicações obscuras entre esses pobres, quantas lutas heróicas e perseverantes contra a adversidade. Então, espíritos que conseguem manter ali a virtude inquebrantável, que conseguem não se dobrar às tentações em circunstâncias como essa na matéria, demonstram aí uma grandeza mesmo heróica, demonstram ser espíritos realmente já mais adiantados no que diz respeito à consolidação desses valores internamente. E ele ainda diz, ao final desse parágrafo, não deveria o ocioso opulento envergonhar-se de ostentar riquezas no meio de tantos sofrimentos? Que responsabilidade esmagadora para ele se no seio de sua abundância esquece esses a quem oprime. Então, aquilo que a gente falou 2 capítulos para trás, quando falamos do orgulho, da riqueza, da pobreza, os deveres acrescidos de responsabilidade, os deveres maiores daqueles que terão mais recursos no mundo, no sentido de auxiliar aqueles que passam por vidas, existências de mais privações, dando-lhes mais meios para poderem triunfar nessa existência ante todas essas adversidades com as quais têm de lidar, às vezes, desde muito cedo na existência material. Então, o Leon Denis ele faz essa ponderação também de caráter mais social, convidando-nos a ter esse olhar mais compreensivo para aqueles espíritos que surgiram naqueles meios e que às vezes estarão envolvidos ali por certas práticas, certos elementos de cultura, certas posturas daquele meio, mas também porque não tiveram acesso a outros recursos, e que poderiam desenvolver-se espiritualmente muito mais se contassem com auxílio, com incentivo, com estímulo, com alívio, para poderem se voltar a essas coisas mais transcendentes também. Bom, avançando aqui, ele diz assim, no parágrafo que se inicia, arrancá-la desse pântano lodoso e tal, ele diz assim, tudo se purifica ao fogo da caridade. Era esse fogo que abrasava o Cristo, Vicente de Paulo, Fénelon e muitos outros, em seu imenso amor pelos fracos e desamparados, que também se encontrava, era no seu imenso amor pelos fracos e desamparados,
que também se encontrava a origem da sua abnegação sublime. Então ele vinha falando, né, do amor e do seu compromisso de amparar esses espíritos, essas almas que estão mergulhados em vícios, que parecem assim perdidos, que parecem não ter mais volta, mas o amor é uma força que não desiste, é uma força que purifica. Acho que, não sei se no estudo passado ou em outro estudo, nós lembramos o caso do Padre Germano, né, no livro Memórias do Padre Germano, que é um livro sublime, o amor que ele tinha ali para com os criminosos, o fato de não desistir dessas almas, é isso, é esse fogo que confia que há possibilidade de se purificar essa alma, que do pântano mais desafiador, ali, mais fétido, pode nascer o lírio mais belo. É essa a perspectiva pela qual o amor, pela qual a caridade vai enxergar as almas. Então o Cristo não via Saulo, o fanático incorrigível. Ele via ali um coração com potencial imenso de dedicação, que precisaria ser purificado ao contato do amor. Não via em Madalena o coração transviado nos prazeres e nas sensações do mundo apenas. Ele via um coração sedento por uma nova forma de amor e que precisava se purificar ao contato dessa caridade. Então esse é o fogo purificador da caridade, que vai, pela sua persistência, pela sua perseverança, pelo seu contato, vai removendo impurezas e vai conseguindo extrair de outras almas o melhor. Vai conseguindo extrair de um pântano um lírio, vai conseguindo extrair do carvão, transformar o carvão num diamante a refletir a glória de Deus. Era isso que movimentava esses corações, como o próprio Cristo, um Vicente de Paulo, um Fénelon, um Cura d'Ars e outros tantos exemplos, né, para trazermos aqui para mais próximos de nós, um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo, corações que amaram a toda prova, não estabelecendo senões ou condições, e que por meio disso resgataram, trouxeram de volta aos caminhos do bem e da luz, espíritos que há muito caminhavam por entre sombras, ou que estavam ali mergulhados, né, na areia movediça do vício, no pântano dos prazeres desregrados ou desequilibrados, das ilusões. Graças ao contato com esse amor, essas almas puderam se recompor, puderam se regenerar, encontrar um novo caminho. E era essa força que alimentava nesses corações a sua abnegação sublime, essa capacidade de esquecerem de si, de fruírem mesmo a alegria de servir, mesmo quando encontrando apenas a ingratidão em resposta. É o amor que dá essa abnegação, essa devoção a toda prova. Só o amor nutre isso. Só o amor alimenta isso. E para manter essa cota de amor sempre viva em nós, sempre abundante em nós, a gente precisa recorrer à fonte. E a fonte é o Cristo. A fonte é Deus. Então, para a gente manter-se imune a toda ingratidão, a toda indiferença, às perseguições mesmo, só recorrendo a uma fonte que nunca se esgota. E essa fonte atende pelo nome de Cristo, atende pelo nome de Deus. A alma que estabelece uma comunhão profunda com Cristo e com o próprio Criador, a ela nunca falta desse manancial, nunca faltam reservas de amor para ter o que ofertar. Eis o segredo desses grandes espíritos que, mesmo lidando com dificuldades enormes, com perseguições, com incompreensões, ingratidões de toda sorte, mantinham-se firmes, ativas no seu ministério de amor. Sucede o mesmo com todos os que têm a faculdade de muito amar e de muito sofrer. Para eles, a dor é como que uma iniciação na arte de consolar e aliviar os outros. Então transforma as próprias dores a serviço do ministério do amor. Então, a maneira pela qual encaram as lutas, as dores, as dificuldades, né? Como estão eles sempre nutridos pela seiva de amor do Cristo do alto, não lhes falta esperança, não lhes falta fé, não lhes falta resignação. E essa dor, então, bem vivida, esse bem sofrer, acaba revertendo a serviço da educação das outras almas, despertando nas outras almas também essa confiança, essa resignação, essa fortaleza
para lidarem com as suas próprias dores, né? Então, tomam as dores pelas quais passam como recursos educativos, meios com que conseguem aprimorar ainda mais a tarefa educativa, despertadora do amor a que se entregaram. Daí os grandes exemplos dessas almas eminentes que, assediadas por tormentos, por agonia dolorosa, encontram ainda os meios de curar as feridas dos que se deixam vencer no combate da vida. Chico Xavier, passando por lutas às vezes atrozes no âmbito da sua mediunidade, ou questões familiares, ou perseguições e calúnias, mas que esquecia-se de si mesmo para buscar os aflitos nas mansardas, nas casas que ele visitava, sob orientação do próprio Emmanuel, para que pudesse então esquecer das suas próprias lágrimas. Enxugando outras lágrimas, esquecia ou secava as próprias. A caridade, porém, tem outras formas pelas quais se exerce, independente da solicitude pelos desgraçados. Não só a beneficência material, mas também a beneficência ou a benevolência moral para com as criaturas. A caridade material ou a beneficência podem aplicar-se a certo número dos nossos semelhantes, sob a forma de socorro, apoio e animação. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência neste mundo. Então, a caridade em sua dupla dimensão. Sim, a beneficência material àqueles que pudermos auxiliar dentro das nossas possibilidades materiais, mas a caridade moral, essa é mais universal ainda, porque essa está sempre ao alcance de nós. Por mais que eu não tenha recurso algum de natureza material com que possa auxiliar um meu semelhante, eu posso auxiliá-lo com a caridade moral. Com um sorriso, com um olhar, com o ouvido que escuta, um ombro amigo, com o silêncio ante a agressividade, ante a ofensa, enfim, em quantas e quantas formas a caridade moral há de se expressar. Quantas são as suas faces? Inúmeras, incontáveis. Se há amor em nosso coração, dirá Emmanuel, encontraremos sempre 1000 meios de auxiliar as vidas que estão ao nosso redor. Seja qual for a sua condição, seja qual for a sua classe, seja qual for a sua denominação religiosa, seja qual for a sua visão de mundo, a sua visão política, se houver amor em nosso coração, encontraremos uma maneira de ser úteis. E isso é a caridade por excelência. Ela não tem requisitos, ela não tem condições, ela encontra sempre meios de alcançar uma outra vida, tocando-lhe, sensibilizando-lhe, estimulando-lhe no caminho e na jornada. Por isso ele diz mais adiante: a verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não se ofende nem desdenha pessoa alguma, é tolerante e mesmo, procurando dissuadir, o faz sempre com doçura, sem maltratar, sem atacar ideias enraizadas. Aqui Leon Denis se inspira muito no apóstolo Paulo, né? Naquele conhecido capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, em que ele traz um hino sobre o amor ágape ou sobre a caridade, a depender da tradução. Então a caridade é paciente, ela é indulgente, ela é doce, ela é terna, ela age com tato, né? Então mesmo que a criatura esteja ali equivocada nos caminhos, na ação que quer ter, você vai buscando dissuadi-la com gentileza, com tato, com brandura, sem imposição, sem violência, sem agressividade, com paciência, guardando o tempo das coisas, o tempo de cada um, de cada semente, como o lavrador aguarda o tempo de cada colheita, de cada tipo de planta. Então assim é a caridade, como ela estabelece entre o coração que ama e o próprio Criador um contato perene. Esse coração passa a viver num clima mais de eternidade. Então ele não passa a sofrer tanto pelo imediatismo terrestre, ele passa a ver agora em termos mais longos, mais amplos, como o coração de mãe que vê o filho. E não perde jamais a esperança, sabe sempre esperar. Assim também, aquele que ama passa a ver os seus irmãos em caminhada com essa perspectiva da imortalidade. Se ele não se retificar agora, há uma imortalidade pela frente. E seguiremos adubando, seguiremos regando, seguiremos investindo para que um dia ele venha a frutificar. Esta virtude, porém, é rara. Um certo fundo de egoísmo leva-nos muitas vezes a observar, a criticar os defeitos do próximo,
sem primeiro repararmos nos nossos próprios. Então, aquilo que a gente já debateu ali mais no início do estudo, é aquela questão também da cortina do eu, a mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva. Nosso amor ainda está muito mesclado, muitas das vezes, com uma parcela de egoísmo. Existindo em nós tanta podridão, empregamos ainda a nossa sagacidade em fazer sobressair as qualidades ruins dos nossos semelhantes. Por isso não há verdadeira superioridade moral sem caridade e modéstia. Por isso, caridade e humildade são virtudes que estão sempre juntas. Não há como dissociá-las. É inclusive o que Kardec vai dizer lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. E aí ele cita os 2 mandamentos principais, culminando então com a sua conclusão. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Caridade atrelada à humildade, ou atrelada aqui à modéstia. Porque a modéstia, ela define o quanto a criatura já está ciente sobre si mesma e as suas fragilidades. Quanto mais humilde a criatura, isso é um indicativo de que mais profundamente ela mergulhou em si. Quanto mais ela mergulhou em si, mais humildade ou mais modéstia ela expressa. A ausência disso denota ainda uma ignorância acerca de si mesmo, que se traduz, na maioria das vezes, a uma arrogância, né? A uma visão assim de muita superioridade em relação aos demais. E isso contamina a caridade. Pode até existir a caridade de natureza mais material, mas a caridade moral estará sempre comprometida. Avançando um pouco mais, no próximo parágrafo, ele diz, começa dizendo: há poucos homens que não tenham maus hábitos a corrigir, impulsos caprichosos a modificar e tal. E aí, ao final desse parágrafo, ele diz assim: sejamos mais prontos a excusar do que a censurar. Então, estejamos mais prontos a relevar, a compreender, a perdoar, do que a criticar de maneira ferina, severa. O Emmanuel, acho que tem uma frase que ele diz assim: releva 1000 vezes antes de condenar uma só. Algo nesse sentido, não me recordo se é exatamente isso, mas releva, medita 1000 vezes antes de criticar uma só. Então estejamos mais prontos a excusar do que a censurar. Muitas vezes nos arrependemos de um julgamento precipitado. Evitemos, portanto, qualquer apreciação pelo lado mau. Busquemos o lado bom, como dizia Jesus: se os teus olhos forem bons, teu corpo estará em luz. Você só vai buscar e vincular-se ao que há de mais luminoso na vida. Agora, se os teus olhos forem maus, se tudo você vê sempre o lado pior, imagina a sombra que você não estará cultivando por dentro. Nada é mais funesto para o futuro da alma do que as más intenções, do que essa maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. Então, quantas vezes a gente não perde a oportunidade de ampliar a ação, o alcance da caridade em nossas vidas por meio da conversação. Caridade não só nos gestos, mas também nas palavras. Meçamos melhor as nossas palavras, analisemos melhor a intenção por detrás de nossas palavras, porque assim estaremos expandindo em muitas possibilidades da caridade se fazer presente em nossa vida. O eco das nossas palavras repercute na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos malignos forma uma espécie de nuvem em que o espírito é envolvido e obumbrado. A gente fica ali preso dentro dessa nuvem de maledicência, de crítica, de julgamento que nós criamos, e aí não vemos o outro com a claridade devida, não vemos a própria vida com a claridade devida, porque nós mesmos fomos nos colocando dentro dessa nuvem. E ele conclui dizendo esse parágrafo: acautelemo-nos da maledicência como de uma peste. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra mordaz que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Então não há como falar de caridade sem falar também das palavras.
Aí ele coloca como que uma segunda parte aqui do capítulo, né? Ele meio que divide em dois e inicia essa segunda parte dizendo: o homem caridoso faz o bem ocultamente, e enquanto este encobre suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz. Então essa é uma questão que também Kardec vai debater no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ou o oposto, agora fugiu aqui a memória, mas essa questão do amor que não espera sequer o reconhecimento do mundo, né? que não depende do reconhecimento do mundo para que expresse esse amor, que não depende dos aplausos do mundo, que, pelo contrário, valoriza muito mais o próprio sentimento do amor em si, como a principal recompensa para o amor que é expresso. Então, também a questão da humildade aqui envolvida, para que a caridade seja cada vez mais pura, cada vez mais próxima daquilo que ela tem de ser, conforme o Cristo nos ensinou. Mais adiante ele diz assim, nessas condições, a ingratidão e a injustiça não podem atingir aquele que fora caritativo. Em quais condições? Desde que você não espere recompensa, desde que você não queira aplauso do mundo, desde que você não queira que o outro fique ali a endeusá-lo, a incensá-lo. Se você ainda estiver buscando isso, então a ingratidão vai ter muito peso para você. A indiferença do outro ao bem que você fez vai ter muito peso ainda e pode até te desanimar a tal ponto de você desistir. Agora, se você já realmente está buscando essa caridade pura, o próprio perfume que então já marca a sua alma, então a ingratidão, a injustiça já não terão mais tanto peso, tanta ascendência sobre você, né? Isso nos faz recordar uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 938, quando Kardec pergunta assim para os espíritos: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Então a criatura vai vivendo ali tantas ingratidões, ela faz o bem, tal ajuda, o outro é ingrato. Isso não pode levá-la a falar assim, então também não vou ajudar mais, também não vou amar mais porque eu só sofro, só lido com ingratidão. Né? Muita gente fala disso, eu sou tão bom para as pessoas, mas só recebo ingratidão de volta. E a pessoa fala com amargura, fala assim com uma tristeza, com uma censura, como se estivesse desanimado então do bem porque só recebe ingratidão. Resposta dos Espíritos: for um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então veja, o ponto principal da resposta: ele é feliz pelo bem que faz. Se eu estou realmente sentindo essa felicidade, pouco me importa a ingratidão, o esquecimento do outro. É porque a fonte do meu bem está ao meu alcance sempre. Agora, se eu estou sendo muito impactado pela ingratidão, é um sinal muito expressivo para mim ainda de que eu estou ainda buscando muito o reconhecimento, de que minha caridade ainda está cheia de senões, de que eu estou esperando ali os aplausos, né? Que é um amor ainda muito condicionado. Kardec ainda insiste, dizendo assim, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração, ou seja, isso não impede que o coração venha a doer. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, ou seja, se fizesse menos o bem, se buscasse ajudar menos os outros. Pode-se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles, né, por ora. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Então, se você quiser seguir na felicidade do egoísta, você se fecha ante a ingratidão. Você vai se tornando menos útil aos outros. Você vai se tornando menos expansivo no amor. Mas aí você está buscando uma felicidade que é bem efêmera, que é bem transitória, que é bem ilusória em verdade. Baseada nos sentidos, baseada no incenso, na vaidade, enfim. Agora,
Aquele que ama sem esperar, ele encontra uma fonte de felicidade, na verdade, inesgotável, né? Pode ser sempre multiplicada, porque depende só dele, só do amor que ele quiser ofertar e da alegria de ter ofertado o amor, de ter criado o bem. Isso ninguém lhe poderá tomar, como Jesus ensinou lá para Pedro, no capítulo 12 do livro Boa Nova, que nós citamos. Ele faz o bem porque é do seu dever e sem esperar nenhuma recompensa. Não procura oferir vantagens, deixa à lei o cuidado de fazer decorrer as consequências dos seus atos, ou antes, nem pensa nisso. É generoso sem cálculo. É generoso sem cálculo. Feliz a alma que alcança essa condição. Terá alcançado aquela condição que Jesus descreve no Evangelho, no diálogo com a mulher samaritana. Quem beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. Então não estará a criatura mais buscando saciar-se nos poços da vida, na água que pode faltar, no poço que pode secar. Terá se convertido ela própria numa fonte, num manancial, e então nunca mais lhe faltará água para se saciar, porque o manancial será ele mesmo. O amor fluirá dele mesmo, vindo de Deus, e o amor de Deus jamais se esgota. Vindo do Cristo, e o amor do Cristo jamais se esgota. Mais adiante ele diz, no próximo parágrafo: eis porque o óbolo do pobre, o denário da viúva, o pedaço de pão que o proletário divide com seu companheiro de infortúnio tem mais valor que as larguezas do rico. Por quê? Atrelando ao ato material em si, há muito de sentimento, de renúncia, de doação. E isso é o que confere valor acrescido ao ato, não é? Há mil maneiras de nos tornarmos úteis, de irmos em socorro dos nossos irmãos. O pobre, em sua parcimônia, pode ainda ir em auxílio de outro mais necessitado que ele, que muitas vezes é o que vemos, não é? Nem sempre o ouro seca todas as lágrimas ou cura todas as feridas. Há males sobre os quais uma amizade sincera, uma ardente simpatia ou uma afeição opera melhor que todas as riquezas. Por isso que, para exercer a caridade, Kardec também vai frisar isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós não precisamos de recursos monetários. Por isso é o meio universal de salvação, porque nem de recursos materiais eu preciso. Eu não posso fazer, eu não pude me salvar, não pude progredir porque não tinha dinheiro algum. Ora, mas você podia sorrir, você podia consolar, você podia orientar. Então a caridade, no seu sentido mais amplo, ela está acessível a todos e existirão muitos males para os quais os recursos do mundo nada poderão, mas os recursos do coração poderão e muito. É isso o que Denis está dizendo aqui. Sejamos generosos com esses que têm sucumbido na luta das paixões e foram desviados para o mal. Sejamos liberais no sentido de acolhedores, compreensivos para com os pecadores, com os criminosos e endurecidos, como Jesus o foi, como o padre Germano lá no exemplo que trouxemos. Porventura sabemos quais as fases cruéis por que eles passaram, quais os sofrimentos que suportaram antes de falir? Teriam essas almas o conhecimento das leis superiores como sustentáculo na hora de perigo? Isso nos impele a um motivo a mais para que não desistamos, de, pelo amor, transformar outros corações, por mais endurecidos que nos pareçam. Me lembro do exemplo do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é muito bonito, o exemplo lá de um bispo, para com um dos personagens principais da obra, que é Jean Valjean, o exemplo dele de acolhimento assim, a toda prova, aquele espírito que se mostrava endurecido, que até cometeu ali um equívoco para com ele, mas a maneira pela qual ele amou, apesar de tudo, transformou para sempre a vida e o coração daquele espírito, do Jean Valjean. Fica aí a sugestão do livro ou do filme. Mais adiante, nesse parágrafo ainda ele diz: procuremos os ambientes onde as dores fervilham, onde os corações se partem, onde as existências se esterilizam no desespero e no esquecimento. Então busquemos os infortúnios, muitos deles ocultos. Aquela bonita texto, aquele bonito texto, aquele trecho que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos. Procuremos isso e ali acendamos a luz da caridade. Ali abramos o manancial da caridade. Desçamos aos abismos da miséria a fim de levar consolações animadoras, palavras que reconfortem, exortações que vivifiquem, a fim de fazer luzir a luz da esperança
de fazer luzir a esperança, esse sol dos infelizes. A esperança é o sol da vida, o sol dos infelizes. É essa chama que a gente precisa acender, que não podemos deixar se apagar, como diz Jesus no sermão profético, né? Por abundar a iniquidade, a caridade de muitos esfriaria. Não podemos permitir que isso se dê. Que a nossa caridade esteja sempre aí nutrida, essa chama, pelo oxigênio que nos chega do Cristo, do seu Evangelho, para que ela seja essa chama acesa a mostrar horizontes de esperança aos corações aflitos. Para que ela seja esse sol dos infelizes, tanto para nós próprios, ante as nossas lutas, mas também para aqueles que caminham conosco. No próximo parágrafo ele dirá: tudo o que fizermos pelos nossos irmãos gravar-se-á no grande livro fluídico, cujas páginas se expandem através do espaço, páginas luminosas onde se escrevem os nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. É o livro da vida, né? Sobre o qual Jesus, por exemplo, fala, Lucas 10, 20, que a gente tem que se alegrar acima de tudo pelo nosso nome estar ali inscrito no livro da vida, pelo amor que pudermos espargir, espalhar, o livro da vida que está também descrito lá no livro de Apocalipse, né? Todos os nossos atos estão sendo escritos no éter, no fluido cósmico universal, nos registros dessa memória universal. E tudo isso há de retornar para nós em forma de bênçãos, em forma de amor. Lembrando aquilo que Emmanuel nos diz: o bem que a gente pratica em algum lugar será depois o nosso advogado em toda parte, em todo tempo no universo. Nada fica perdido, ele diz no próximo parágrafo, ou esquecido. Os laços que unem as almas na extensão dos tempos são tecidos com os benefícios do passado. Então, laços que vão se estabelecendo e que são a verdadeira riqueza, que são o verdadeiro caminho de redenção de todas as almas. Como disse Jesus para Simão Pedro, os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. A sabedoria eterna tudo dispôs para o bem das criaturas. As boas obras realizadas neste mundo tornam-se, para aqueles que as produziu, fonte de infinitos gozos no futuro. Então é o que nós falamos, tudo fica registrado, o bem uma vez praticado torna-se depois um manancial, né? Torna-se uma árvore cujos frutos para sempre dali por diante poderemos nos beneficiar. A perfeição do homem resume-se a duas palavras: caridade e verdade. Então, o sentimento e também o compromisso com a sabedoria por meio da verdade. Então, a sublimação do sentimento na caridade e a aquisição de consciência por meio da verdade. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina, irradia sobre os mundos, reanima as almas como um olhar, como um sorriso do Eterno. Então, a caridade, na definição de Denis aqui, é como que um sorriso do Pai Criador. O seu próprio olhar, refletido nos corações que se fizeram já espelhos límpidos para refletirem esse olhar, esse sorriso de Deus a outras vidas, a outras almas. Não é o que sentimos quando olhamos para uma vida como Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo? Nessas vidas, como que vemos um sorriso de Deus, como que vemos o próprio olhar divino a nos envolver, a nos alcançar. E ele então conclui na última frase do parágrafo: a caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o buraco é bem profundo, de sombra e de perversidade, só mesmo a força sublime do amor para ali inundar e transbordar, resgatando as almas dos infernos para os céus, das trevas para a luz. Essa é a própria essência, a própria alma do Evangelho e de Jesus, em tudo o que fez e em tudo o que nos ensinou. Abracemos essa proposta e estaremos então contribuindo com ele, assim como outros tantos corações já o fizeram, para a expansão da luz, para a expansão do amor, a fim de que todos nos sintamos
envolvidos, vistos e cuidados por Deus, quando enfim pudermos um dia olhar em cada coração ao nosso redor e ver ali o sorriso divino, como cada um, em olhando para nós, poderá vê-lo também. Eis as bonitas palavras de Leon Denis sobre essa virtude sublime, essência do próprio Criador, que há de se refletir no transcurso da evolução na própria criatura. Ficamos por aqui em nossas reflexões sobre a caridade, aguardando vocês para o capítulo seguinte, então, no qual conversaremos sobre doçura, paciência, bondade, como os próprios frutos, dessa árvore sublime da caridade. Agradecemos mais uma vez pela presença e participação de todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Até o próximo episódio.